Olá, boa noite. É um prazer tê-los aqui online. Esse é um trabalho aqui da Academia Dynamis, no sentido de levar uma conversa com os senhores sobre a vida espiritual. E eu, junto com o pastor Adilson, batemos um papo. Os senhores que estão online também podem fazer algumas perguntas. E a gente deixa o coração da gente comandar o que nós vamos falar para poder estar levando a prática de uma vida espiritual, né? Então, a Academia Dynamis tem colocado isso em todo o seu trabalho e o objetivo é criar empreendedores geotécnicos em todo o Brasil e com essa visão de uma vida espiritual. E hoje eu tive o próprio Adilson. Boa noite, Adilson. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Você falou, eu levei alguns temas para você e você falou assim, deixa o seu coração falar, né? E aí a gente vai bater no papo. E sobre exatamente deixa o coração falar, eu procurei deixá-lo falar e peguei algumas palavras, né? Eu pus aí no chat, para quem pode ver no chat, e eu comecei a pensar assim, Adilson. Eu sempre digo que nós temos o plano horizontal, que é o plano do homem, ou diria também o plano da hipocrisia, né? O plano do mundo, né? Esse mundo que jaz maligno, segundo a própria Bíblia, e o plano vertical, que é um plano espiritual, né? E aí eu lembrei de algumas palavras que eu venho pensando na visão, quando você fala com o pessoal no plano horizontal, vamos dizer o ímpio, né? Ele tem uma visão de algumas palavras que, quando você olhar no plano vertical, elas têm, às vezes, um outro sentido totalmente diferente. E, às vezes, a gente vê pastores ou padres, enfim, galgados na própria Bíblia, mas usando os mesmos termos que estão na Bíblia, a mesma ideia que está na mesma ideia, não, a ideia que eles tiram daqueles textos, né? E transformam aqui numa coisa que não tem nada a ver com o que a vida espiritual traz, né? Então, eu pus aí no chat, por exemplo, eu fui no dicionário lá no Google, qualquer um pode ir lá, por discernimento espiritual, porque acho que esse é o ponto, discernimento espiritual. E lá no Google está escrito assim: o discernimento espiritual capacita a pessoa que tem o dom a identificar os tipos de espírito que se manifestam em uma determinada situação. Depois vem, nestes casos, uma pessoa com um dom de discernimento espiritual saberá dizer se uma certa atitude vem do Espírito Santo ou da vontade humana. Na hora que ele chegou nessa parte da frase, que eu achei a parte mais legal, o discernimento espiritual, na verdade, é exatamente perceber em si e, às vezes, no outro, ou principalmente no outro, ou principalmente em si, é que aquilo não vem do espírito, mas está vindo da vontade, da mente. O que você acha disso, Adilson Sá? Para começar o nosso bate-papo de hoje. Para começar, você tem que ser nascido de novo para poder ter esse tipo de discernimento. Porque quem vai dar esse discernimento é o Espírito Santo que está em você. Então, o Espírito Santo, né, no teu coração, ele que traz esse tipo de dom, né, com o qual você consegue, né, você tem a percepção do que está operando naquele momento. Se é algo, né, vindo de Deus ou se é somente carne, né, da pessoa. Mas quem está, vamos dizer, entre aspas, né, podendo discernir isso,
tem que ser alguém que verdadeiramente, né, caminhe e ande segundo a palavra de Deus e dirigido sempre pelo Espírito de Deus, né? Ele nos dá a conhecer que tipo de espírito está atuando. Se é o humano ou ali, né, é Deus agindo. Se a nossa vontade ou a vontade de Deus. Sim. Né? Agora, tem um capítulo, não, tem um versículo da Bíblia que fala que o Filho de Deus, né, o novo nascido, eu acredito com uma certa experiência ou maturidade espiritual, ele discerne as coisas, ele discerne os outros, mas ele não é discernido. Como Sim. que é isso? É o que está escrito, né? Isso. Você discerne exatamente pela ação do Espírito Santo em você, pelo entendimento que ele te dá, a sabedoria, né? Tudo isso vem dele. Agora, se a pessoa não tem o mesmo que você, dificilmente vai entender Isso. aquilo que está sendo colocado, ensinado, né? Eu diria assim que tem que ser sempre um termo que eu vou usar, é um jogo de iguais. Eu vou entender você pelo Espírito, você me entende pelo Espírito. Eu vou conseguir discernir aquilo que você está trazendo, e o discernir também, porque é uma coisa importante, né? O discernimento, mesmo que alguém nascido de novo esteja falando, aquilo que ele está falando pode vir temperado com carne. Pode vir, né? Às vezes, muitas vezes acontece, você está num culto, ouvindo uma pregação, né? E o teu espírito está ali discernindo tudo o que está falando, é harmonioso. De repente, naquela mesma pregação, o cara pregando e trazendo, você sente a nota falsa. Discernimento daquilo que está sendo trazido por uma pessoa igual a sua, né? Que tenha nascido de novo também. E aí, né, Adelson, que está a purificação, a santificação, né? Porque essa pessoa que está pregando e está caminhando bem espiritualmente, uma pedra de tropeço, qualquer coisa, ela se desvia daquilo lá, mas o Espírito Santo acho que acaba notificando ela, né? Ó, aquilo lá não ficou legal, não é isso? Se ele, de fato, né, ele vai se auto-julgar, né, daquilo que é falado. Aí nós vamos, né, para outra coisa que você colocou, das palavras que são ditas, né? Nenhuma palavra ela não, como dizer assim, não surte efeito de alguma maneira. Então, quando você tem, nesse caso, de discernir o que está sendo dito, sendo trazido, seja por qualquer pessoa, né? O Espírito Santo vai te dar entendimento para poder, sabe, separar o joio do trigo. Discernir. Exato. Discernir. E aquele que vai para aquele outro tema que você colocou, né? Toda palavra lançada, ela vai frutificar de alguma coisa, ou para bem ou para mal. Exatamente. Acho que então, esse é o... Agora, a pessoa tem que ter o próprio entendimento, né? Mesmo sendo uma pessoa nascida de novo, para ver que pisou na bola, de alguma maneira, em algum momento. Exatamente. Eu acho que isso que a nossa live, né, Adilson, quer trazer, né? A gente não está falando com pessoas partindo do pressuposto que nasceram de novo, não nasceram, né? Ou que são mais maduras ou menos maduras. A gente está até imaginando que a grande maioria nem nasceu de novo e ela está escutando isso, mas ela não compreende. Como Nicodemos lá com Jesus Cristo, que não sabia, era um cara cheio de grana, um cara capaz, cultura, religioso de primeira estirpe, né? Mas ele não entendia a vida espiritual, né? E Jesus... Então, exatamente por isso. Ele não conseguia discernir porque ele não tinha
o mesmo espírito, né? Ele não era nascido de novo. Talvez intelectualmente ele buscasse entender, mas é diferente, né? Porque Quando mostra você bem. discerne espiritualmente, aí faz toda a diferença. Porque eu me lembro de ter falado alguma vez aí de nascer de novo, e a pessoa fica impactada, como nascer de novo. E o Nicodemos falou, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? E para nós, pois, não entendeu nada, né? Não tem nada de barriga, né? Porque é uma conotação, vamos dizer assim, simbólica, espiritual, né? Não É é sempre espiritual. para a barriga da mãe, é espiritual, é o espírito que nasce de novo, né? O espírito ele é Renasce. vivificado, porque o espírito do homem está amorfo, tá, o homem natural, né? Está amorfo, está como se estivesse morto. A partir do momento que, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito, né? O Espírito Santo tem parte nisso. Então, o espírito da pessoa renasce, né? E aí ela começa a entender o que é falado, ensinado e tudo mais, né? Até a leitura da palavra. O Espírito Santo começa a revelar para ela, dá discernimento para ela sobre as coisas. E como nós temos o objetivo aí de imaginar que as pessoas estão nos ouvindo e estão procurando, né, a vida espiritual, e é nosso objetivo aqui na Academia Dinamis tá pregando isso, né, trabalhar o dia todo em vida espiritual, que é o culto racional lá, né, o Romanos 12.1, se não me falha a memória. Mas é importante essa conversa, que a gente bate toda hora, novo nascimento, né? E hoje a gente está falando de discernimento espiritual, para as pessoas entenderem que uma coisa é você tá no plano horizontal, ou seja, que vale a vontade da carne, a vontade humana, a vontade natural, e a outra coisa é o plano vertical, que é onde você tem esse discernimento espiritual, que porque o seu espírito começa a perceber coisas que você não percebia antes. O importante é que aí começa a se entender qual é a vontade de Deus e o propósito de Deus para a vida de cada um. Isso. Né? A entender, e se nós começamos a andar segundo a vontade dele, as coisas vão mudando, né? E mudando tremendamente. E muda todo dia, né, Deus? Todo dia. Todo dia você percebe uma gafe que você deu, um desvio, um escorregão, né? Exato. E você passa a ser até normal você errar todo dia, não é mais uma coisa que você tenta se esconder, se camuflar. Passa a ser normal ver que erra, porque começa a ter outra visão do que fazia. Porque enquanto você não nasce de novo, muitas coisas que você faz, fala, é normal. A partir do que você se torna uma nova criatura, todo o conceito muda, porque você está dentro de um conceito divino. Então, o Espírito Santo em você começa a te advertir, né, daquilo, como você faz, o que você fala, como você procede. O que era normal antes não é mais normal. Né? Já começa a ser corrigido, ensinado pelo Espírito Santo. Aí vai depender, né, para o teu crescimento, o amadurecimento é começar a obedecer, ouvir, entender e mudar, né? É aquilo que você falou no princípio, a questão da santificação, de você cada vez mais transparecer Cristo em você. Porque não é só você nascer de novo e dizer que está salvo, né? Isso é o começo de uma caminhada, né? É o começo. Você nasce é um nenê, né? Você tem que crescer. Para crescer, você tem que se alimentar, ser cuidado. E alimento do nenê espiritual é a palavra de Deus. Toda ela, né? A palavra é alimento. Jesus fala que ele se alimentava da palavra, o pão, né? E ela tem que ser mesmo. Para o nenê espiritual, ela é leite, é pão, é tudo. Para que comece a se desenvolver, crescer, né? E o crescimento, ele, na realidade, ele como eu diria assim, ele é vertiginoso.
Quanto mais você se alimenta, mais você cresce espiritualmente. Quanto mais fome de Deus você tem, mais você se fortalece e cresce espiritualmente. Eu diria, Adilson, que parece que quanto mais fome você tem, você se alimenta daquilo e tem mais fome. Parece que a fome Mais fome, é uma fome ao exatamente. contrário da humana, né? Da, É, bom, você come, né, e fica satisfeito. A é, palavra de Deus, ela te faz buscar cada vez mais, né, o alimento espiritual. E é, aí, o que que acontece? Você não vai ficar gordo, você vai ficar é, forte é, espiritualmente, né? exato. Vai estar musculoso espiritualmente. É, E, e, e com entendimento. Aí entra tudo isso que nós falamos. O discernimento espiritual vem por quê? Por causa do exercício espiritual. Aquilo que você aprende, que você aplica, né? Quanto mais você desenferruja, né? Aquilo que estava enferrujado, até a tua mente mesmo é desenvolvida, né? Com esse processo. é muito atraente o processo, né? Sim. Ele, porque quando você está com fome, né? Com fome de comer comida, né? Está com fome, você vai lá, come e sacia, fica saciado. Então, dá até um sono, uma sonolência, você vai, enfim, dormir, etc. Mas quando você come a palavra, você não fica saciado, parece que você fica com mais fome. É uma coisa que você fica desesperado, para que horas que eu vou poder curtir de novo, né? Exatamente. Tudo, né? E É, aí eu... Bom, diga, diga. não, não, é verdade, é isso mesmo, né? É precisamente quando é o contrário, a tal da fome. Mas, e daí que eu acho importante, né, a nossa live com essa linha, eu tenho falado muito de vida espiritual, né? Porque a vida espiritual, você, nessa fome que você tem cada vez maior, você quer fazer cada movimento seu de acordo com o que o Espírito Santo manda. Parece ficar uma coisa meio, parece até maluca, porque em relação ao que você era, você fala assim, peraí, para eu levantar agora eu preciso do Espírito Santo? Ele, parece que é por aí mesmo, né? Porque É, ele vai te conduzir. Você acha que é por aí mesmo? então, vai refletir em tudo, né, Mauro? A gente vive no mundo, participa das coisas do mundo, não pertence ao mundo. As nossas ações, né, são diferenciadas, têm que ser diferenciadas do mundo. Mas a nossa capacidade de gerir as coisas do mundo, ela muda. Você, por quê? Porque o Espírito Santo vai atuar na tua vida. Você quer algo mais sábio do que o próprio Deus dirigindo a tua vida? Que o Espírito Santo é Deus, né? É, Então, maravilhoso. nesse processo, a gente tem que entender, exercitar o nosso ouvido espiritual para ouvir o Espírito Santo. Aquilo que ele fala, né? Aquilo que traz paz no coração, as atitudes que nós... Porque tudo funciona assim. Né? E eu estou lembrando agora que isso leva aquele versículo que Jesus Cristo fala para vigiar e orar. Porque se você pega o discernimento e começa a entender, mesmo que intelectualmente, o discernimento, que tem um que é do plano horizontal, mas tem um de vertical, para você desconfiar se você não nasceu, ou se você nasceu, se você tem a maturidade, porque você vai perceber isso em você. E quando Jesus Cristo fala de desconfiar, né, de vigiar e orar, quer dizer, fica olhando para você, não fica olhando para os outros, não, olha para você. Sim. Porque aí você vai perceber, poxa, eu tô mal aqui. Porque se olhar para você, é o Espírito Santo denunciando, te dando consciência, né? Então você para de olhar muito para os outros, né? E tem misericórdia por nós, né? Para o outro, por você, e olha para você, porque você pode mudar. É assim. E o outro tem que ter a mesma, vamos dizer assim, mesma sintonia do Espírito Santo para ele poder também mudar. Não vai Sim. depender dele. Você pode pregar só, mas não vai mudá-lo. E o vigiar e orar, exatamente, porque você se crescendo espiritualmente, né? É, um grande perigo que muitas vezes acontece, a gente vê acontecer, né?
o ego da pessoa começa a crescer, achando, né, ali junto com o crescimento espiritual. Mas a partir daquele momento que o ego começa a crescer, por isso entra o vigiar e orar. Para quê? Para que a gente não caia nessas ciladas que aparecem, né? Eu vejo assim grandes nomes, né, do meio evangélico que estiveram no auge, assim, com tudo, de repente aconteceu A carne. uma queda vertiginosa, né? Porque chega ao ponto que deixaram de vigiar a si mesmo, né, e orar. E aí esse vigiar e orar tem a ver com aquela palavra que diz assim, que o inimigo, né, Satanás, ele está ao derredor, constantemente, né, rugindo ali como leão, procurando a quem tragar. Isso não é para o não salvo, isso é para o salvo, para aquele que nasceu de novo, para não cair em nenhuma esparrela. Por isso, vigiai e orai. E tem Né? aquele simbolismo que eu gosto muito, que é não deixar brecha, né? Porque Sim, a brecha é uma coisa que, se ele entra, ele vai abrindo, né? ele é insidioso, ele é um pontinho, né? Eu vou falar para você, uma olhada que você dá errada, ele já está ali. Ele é o camarada que mais conhece o comportamento humano. Ele conhece. Ele conhece um levantar de sobrancelha sua. Qual é o sentido dela? Qual é sabe, uma palavra, uma hesitação, ele conhece, né? Assim, na parte da psicologia humana, há quantos mil anos ele está observando o comportamento humano? Sempre com uma finalidade maligna, né? E, Então, ele procura qualquer brechinha na vida da pessoa e ali ele vai, né, atuar. e eu estava estudando hoje, né, Se, escutando. se você não vigia e ora, pronto. Quer dizer, se você não vigia e ora, o fato do vigiar meio não vale nada a oração, é isso? Vamos dizer. Então, você tem que vigiar, orar, né, e se fechar mesmo, se cuidar, né, para andar retamente. Ou seja, desconfiar de si antes de sobretudo e sempre, né? Sim. Sempre. Você ia falar, Mauro? Eu estava lembrando aqui que aquela história de Jesus Cristo, quando ele sai vindo daquela vida, né, com 30 anos, e passa 3 anos ministrando, 3 anos e meio, né? E nessa ministra, logo que ele começa, que ele foi batizado, né, vamos dizer assim, e até o João Batista estranhou, porque como ele ia ser batizado se ele era quem ele era? Quer dizer, já era um discernimento do João Batista, Sim. porque parece que ele encontra o primo, que ele percebe que é o primo, que é Jesus Cristo. Ele não conhecia antes, ele conheceu ali, estava batizando e aparece Jesus Cristo. E fala, mas como que eu vou te batizar? E ele falou, tem que cumprir as regras, sei lá, no outra É. fala, tem que cumprir a justiça, sei lá. Mas o interessante é que quando ele sai dali do batismo, vamos dizer assim, o Espírito Santo leva ele para os 40 dias e 40 noites no deserto, Deserto. sem água, sem comida. E o inimigo, né, Lúcifer, primeiro ataca ele no corpo, depois ataca ele na alma, depois ataca ele no espírito. Né? Ele foi testado de tudo quanto é jeito, só ali. Né? É verdade. Poucos anos depois que ele sai da casa dele e começa a trabalhar mesmo na administração, né, para o povo, vamos dizer assim, ele é atacado e o Espírito Santo leva ele para isso. Quer dizer, às vezes a pessoa tem ideia, né, que eu acredito em Deus, eu sou cristão e aí eu não vou ter sofrimento. Mas olha só, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Pai dele, pega ele com 30 anos praticamente
estou chutando, não sei os detalhes, e leva ele ficar 40 dias sem água e sem comida. E o inimigo ataca, né? Então, eu acho muito interessante a gente sentir bem essa situação, né? Porque, às vezes, a gente quer proteger os filhos, né? Proteger de uma coisa que não é natural. Ou até uma proteção, lógico que é natural. Mas tem uma proteção que é espiritual, e a grande proteção é fazer o filho nascer de novo, não protegê-lo de uma coisa que, se ele não tiver Espírito Santo, ele nunca vai ser protegido, né? Como que você vê essa coisa de... Então, a Bíblia se preocupa, e muitas vezes é falado sobre como de ensinar a criança, né, com a palavra de Deus. Sempre, ela volta e meia, ela fala nesse assunto, né, de ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando ela for, mesmo quando ela tiver já de idade, ela nunca vai se afastar. A questão de ensinar desde pequeno é importantíssimo para que a semente esteja plantada, para que ela nunca se afaste e tenha a chance de vir a nascer de novo, né? Não é uma questão de, por exemplo, nascer na igreja e viver na igreja, não adianta nada, vai ser somente um religioso, né? E um imitador, talvez, do pai e da mãe, mas sem o novo nascimento Não adianta não nada. resolve nada. Ele continua sendo uma marionete ali, até mais judiado até do inimigo. Agora, o novo nascimento te dá uma nova identidade, te dá uma nova condição, né, de entender até o sofrimento que vem na tua vida. Ou seja, Um exercício até espiritual, né, que vem por circunstâncias, mas como a gente vê na vida lá de Jesus Cristo, nessa fase de tentação dele, que foi muito grande, no final, ele foi servido. Ele teve a fome saciada, os anjos vieram e o serviram, né? Ele passou por aquilo e recebeu alívio, né? A mesma coisa, né, acontece de maneiras diferentes na vida daquele que nasce de novo. A vida do cristão não é um refresco do começo ao fim, mas existe uma diferença. Você começa a ter discernimento, entendimento do que está acontecendo e por que está acontecendo, o que eu devo mudar para que as coisas mudem. E aí vem uma palavra, que é uma dessas que eu listei aí para a gente bater um papo, que é o sofrimento. Quer dizer, o cristão verdadeiro, ele sabe que vai sofrer. E faz parte, né? Faz parte. Não que ele goste de sofrer, mas ele tem consciência que ele vai sofrer. Sofrimento faz parte do cristão evoluir espiritualmente. É isso? Então, o sofrimento para o cristão vem porque ele é um inimigo declarado do diabo. Você acha que o diabo vai se preocupar por quem é dele? Quem ele vai querer derrubar? É o cristão, o verdadeiro cristão nascido de novo. Ele vai puxar o tapete, vai fazer uma série de coisas em diversas situações, né, para tentar abalar a fé daquele que, né, está caminhando. E foi o que ele fez com Cristo. Também. Ele queria derrubar Cristo ali, ele tinha tudo para derrubar. O cara não tinha comida, começou pelo corpo, né? Não tinha comida, não tinha água, ele começou a inventar coisas para resolver o problema, que ele ia resolver o problema da fome. E assim as outras coisas espirituais da alma, né? E do espírito. Mas também lembra o seguinte, se Deus permitiu, e essa é a história do amor, né? Permitiu, ou já tinha, antes que o mundo era mundo, combinado com Cristo, que ele ia encarnar, ia ter essa vida de carregar sua cruz, e a cruz dele acho que ninguém vai querer comparar que possa ser 10% lá,
Para nós, a cruz de Cristo, quando a gente compara com a nossa, a gente devia ver que ainda bem que é pequenininha, porque... Né? Mas Deus não protegeu Cristo. Então, é que ele veio, Mauro, ele veio com uma finalidade. A finalidade dele era essa: sofrer, morrer, ressuscitar. Para quê? Para que, através desse processo, como homem comum, que ele nasceu, cresceu, ele era uma pessoa comum. Ele se esvaziou da sua divindade. Quando ele foi para o deserto, ele era um homem comum, vazio da divindade. A única coisa que estava nele era o Espírito Santo. Isso. Por quê? Que ele, no dia do batismo, né, que o Espírito Santo veio sobre ele. Né? E ali, sim, no deserto, ele estava como homem comum, cheio do Espírito Santo. Então, ele pôde passar por todo esse processo de tentação, né? Pela força interior que ele tinha. Né? E esse processo foi assim um exercício mesmo, né? Para resistir como homem a todas as tentações. Interessante que, se você vai lá no Gênesis e pega a sequência, é a mesma sequência de tentação aí no deserto. Lá eles caíram, aí não. Jesus não. E aí Jesus começou o seu ministério para cumprir exatamente aquilo que ele veio fazer. E até o fim, né, no momento no Getsemane lá, né, a agonia que ele passou, que ele suou sangue, mesmo assim, ele se manteve fiel àquilo que ele teria que fazer. Né? E graças a Deus, né? Porque se não fosse isso, nós todos estávamos condenados, né? Condenados ao inferno. Né? Então, o sacrifício, o sofrimento dele, com uma finalidade. Né? O sofrimento, o sacrifício do cristão sempre tem uma finalidade. E nós temos que, com o discernimento espiritual, entender o porquê desse sofrimento. E agora eu lembrei uma coisa, né? Uma pessoa que treina, né? Um jogador, enfim, qualquer desportista, o treinador, ele provoca um sacrifício no desportista, que o cara tem que sofrer para poder conseguir chegar num certo nível. Então, você percebe que o ser humano, quando ele quer praticar esporte, né, às vezes a minha filha fala, as pessoas falam, estou toda machucada. Quer dizer, para alguma razão, que não vamos discutir agora, uma motivação que seja mundana ou não, mas enfim, a pessoa malha, se machuca para poder, então, atingir uma motivação dela. Mas ela não entende que Deus está... Esse processo é um processo de Deus, que nós vamos ter que passar por sacrifício exatamente para ser campeão, usando a comunicação. Então, tomando esse exemplo que você falou do atleta, é exatamente isso. Se ele quer atingir um objetivo, ele tem que se sacrificar para atingir isso. Né? Mesma coisa um estudante, né, que quer alcançar uma profissão, uma formatura num curso, ou fazer uma especialização, o que ele tem que se sacrificar, estudar, né? Fazer tudo isso. Alguém que quer progredir na sua carreira de trabalho também vai fazer o quê? Tem que se desenvolver, vai fazer sacrifício. Então, todo mundo tem que dar alguma coisa para ganhar algo. Né? Esse é o sacrifício. Quanto maior o valor, mais sacrifício. Imagine a vida eterna. Quer maior valor que a vida eterna? Né? Perfeito. Ou seja, Jesus Cristo, né? Ele passou por aquele sacrifício que é o top do sacrifício, né? E ele ressuscita. Ele morre, o corpo morre, virou pó, e ele ressuscita num corpo glorificado. Quer dizer, você entende isso daí, você fala, bom, eu quero já, me malha aí, eu quero sacrifício, porque eu sei que Deus está no comando. Não é isso?
e esse corpo glorificado igual dele, nós ganharemos no final da carreira, se formos vencedores, né? Se não desistirmos no meio do caminho, porque muita gente desiste, né? Por causa Não da vida. aguenta o, entre aspas, sacrifício de ser Exato. cristão. É. Então, aí você não vai alcançar, né, essa coroa da vida, não vai alcançar ser ressuscitado, ou então ser arrebatado e ter o corpo transformado para ser igual a Jesus, né? E Tudo aí, meu isso irmão, depende da tua conduta no dia a dia, né? O que você faz. e a conduta é pelo Espírito Santo te comandando. Sim, sim. Não é da Eu, tua eu, vontade. eu me lembro toda hora, quer dizer, assim, de exemplo, aquele dia que você falou que caiu o papel no chão, que é alguma coisa no chão, algo que você deixaria, né? A faxineira vai Ah, pegar. isso. Então, mas você, né, sentiu que deveria pegar aquilo e, Exato. E é, sabe, e guardar. Então, é um exercício espiritual isso. é Não foi, impressionante. não foi um sacrifício muito grande, porque, né, só foi um exercício ali, mas... Aí que tá. E eu vou dizer que foi um sacrifício pelo seguinte: eu, por não ter cuidado muito do meu corpo, eu sou rígido. Rígido quer dizer, meus Aham, músculos estão todos meio baleados, né? Muito gabinete, muita cadeira. Então, para eu pegar um papel no chão, não é tão fácil, não. Entendeu? então, Para você, eu sei que é, porque você está mais não é muito, não. mas eu acho que é melhor do que eu. Você é É, é. mas enfim, para mim, buscar, às vezes pegar um papel. Não é só. Antes era o problema da preguiça, agora eu tenho que vencer a preguiça, não que alguém vai catar por mim, mas porque não tem que alguém catar comigo. Eu deixei cair. Ah, mas eu Sim, pago a empregada. Não, não é assim. não, Mudou os valores. E às vezes eu tenho que exato. calar o corpo para pegar um papel que cai no chão. É um pequeno detalhe, mas muito interessante. É um sacrifício. É o sacrifício, né? Então, hoje, o sacrifício faz parte. E quando você começa a entender essa dinâmica do sacrifício, eu acho que tem uma outra coisa interessante que aparece aí, que é uma outra palavra que eu pus aí, que é o se vitimar. Sou vítima. Tá Entendi. ligado? O sacrifício leva para o coitado. Que coitado de mim, né? Isso, e quando eu me sinto culpado, vítima, eu tenho que falar, que vergonha, como que eu estou me sentindo vítima de alguma circunstância? Se Deus, meu Criador, que está comigo, sou filho dele, ele está me deixando. Não, vítima não, ele está querendo me educar, eu não sou vítima Exato. do meu pai. Mas essa questão do vitimismo, né? Ou a pessoa se sente vítima de tudo, isso aí começou lá no Gênesis também, né? Lá quando Adão e Eva, né, pecaram, caíram, e Deus chegou neles e cobrou, o que Adão falou? Ah, a mulher que me deste por companheira, né, ela me deu e eu comi. Então, Pôs a ele culpa se nela. colocou como vítima. A mulher, a mesma coisa, ela também se vitimou, né? Ah, foi a serpente, né? Mas a gente vê que essa tática de vitimismo ali não funcionou, não. Né? Os três, Adão, Eva e a serpente, foram punidos, né? Então, esse caso de vitimismo é complicado, né? A pessoa tem que saber como ela está agindo, entender o porquê, né, disso. O porquê do sacrifício, porque para mim é o sacrifício que leva Sim. ao vitimismo, né? A Aham. pessoa não está só. Aí outra coisa, como você deu o exemplo aí, que ficou legal para mim aqui, que Adão pega e culpa a mulher, e ainda culpa Deus. Foi a É, mulher que você me deu. por tabela, né? Ele se achou a vítima, né? Pois é, Então, a questão desse vitimismo, você vê, mesmo com a ação de Adão, tudo, é como se eles achavam que tinham razão, né? A exato. pessoa que se coloca como vítima ela procura estar sempre com a razão, né? Fugir da culpa,
né? Acusar e colocar a responsabilidade em outros. É isso aí, né? Então, essa pessoa que é vitimista, né? Ela, como Adão, né? Acaba fazendo o quê? Vendo muito a má intenção em outros, mas não em si mesmo. Né? Não Exato. enxerga, né? Exatamente, exatamente. É um caso complicado, porque a vítima sempre culpa o outro, né? E nunca está disposto a assumir a sua parte, né? E, No erro, na bagunça e tudo mais. talvez, Adilson, talvez esse jogo que, vamos falar um jogo, né? Um jogo de cada um olhar para dentro de si e falar, bom, eu tô sendo, minha vida está sendo sofrida, tá? Então entenda que Deus está querendo que você sofra por uma razão boa para você. Pronto, aí eu já não vou mais reclamar do meu sofrimento. Então, Não vou. agora. Não, não, pode falar. Não, eu concluí aí, depois eu falo. Então, é a primeira etapa. Estou sofrendo. Não olhar para o outro, olha para dentro de si e fala: estou sofrendo. Não vou acusar ninguém. Por que eu estou sofrendo? Meu Pai Celestial quer que eu sofra. Se você é cristão e você está sofrendo, você acha que seu pai não está sabendo? Tá. Por que ele deixa? Ele tem um propósito. E o propósito é para o seu bem? Então você entendeu que você é filho de Deus mesmo. Porque você está entendendo que seu pai está fazendo você sofrer, vamos dizer assim, para que você possa crescer espiritualmente, para ser mais merecedor do reino dele. Né? Então, eu não vou mais acusar ninguém. Meu dedo quebra. Né? Eu faço assim. Sou eu culpado. Eu tenho que ver dentro de mim. Eu tenho que escutar o Espírito Santo. Exato. Eu tenho que ver o que eu preciso melhorar. Pode falar, Deus. Então, se for esse tipo de sofrimento, acontece isso. A pessoa. Porque isso aí vai acontecer com o cristão verdadeiro, nascido de novo. E ele vai ter entendimento, vai ter discernimento sobre isso, inclusive para corrigir e sair dessa situação. Agora, também se alguém, né, por acaso está sofrendo injustamente, porque muita gente sofre injustamente por diversas condições, né? Agora, a pessoa que está nessa situação, ela não deve se colocar como vítima. O que tem que fazer, ela sendo cristão? Entrega para Deus a situação e descansa. Por quê? Porque Deus ele opera no tempo correto, vai ser sanado, vai ser liberado, vai ser sanado, né? Então a Bíblia mesmo ela fala, né, ali que não existem vítimas, né? Deus ele enxerga. A verdade é que Deus vê quem está sofrendo por algum mal mesmo, alguma desgraça, ou por uma tristeza que veio, né, por algum motivo, ou então até por uma questão de ser explorado, de sofrer bullying e coisas assim. Deus está vendo. A pessoa, em vez de se colocar mesmo assim como vítima, uma situação de vítima, né? De ficar chorando, eu sempre lembro daquele desenho animado lá do Hardy Har Har, sabe? A hiena e o leão, né? Ele estava sempre com a atitude de vítima, né? Ele tinha até um jargãozinho, né? Que ele falava, né? Como era o jargão mesmo, Deus? Então, é isso que eu estou querendo lembrar. Se alguém lembrar aí. Ó vida, ó Deus, ó azar. Isso. Era algo assim. Mas Isso. era constante, ele se sentia vítima o tempo todo, Tudo, né? tudo. Tudo era Então, motivo. mas a atitude da pessoa, né, em vez de ficar como Hard Har Har, entrega para Deus e sossega, que Deus opera. Agora, Ele Adilson, vai tratar essa situação que é injusta sobre a vida de quem quer que seja. quando você fala a palavra entrega a Deus, eu fico um pouco preocupado com as pessoas, como elas entendem. Porque a gente vê as pessoas falando, às vezes,
entrega a Deus e faz, bom, entrega a Deus, agora eu vou pôr as pernas em cima da mesa e vou ficar esperando resolver o problema para mim. Não é isso, é lógico. Não, Mas, não é nesse sentido. pois é. Entregar a situação, né? Uhum. Entrega a situação. E a gente entrega como? Orando. Você ora, né? Se você está sendo pressionado, sei lá, acontece, vamos supor, na escola, às vezes acontece muito disso, de questão de bullying, ou mais fortão sabe, atacar o menor, ou você mesmo ser oprimido por questões outras aí que te trazem desconforto, é orar. Orar, abençoar quem está provocando isso, né? Deus age. E entender que o Espírito Santo, para aquele que nasceu de novo, por isso que é uma coisa que a pessoa pode verificar como ela está com relação à maturidade espiritual dela, né? Ou de repente nem nasceu, ou tem, mas é muito nenezinha, espiritualmente falando. Porque ela começa, se ela começar a fazer esse a reflexão, né? Refletir, vai para dentro, ela não põe para fora, ela começa a ouvir o Espírito Santo. Sim. Eu entendo que é um exercício para você buscar esse amor de Deus, buscar o Espírito Santo, né? E ter o amor verdadeiro em si. Então, como é que você faz isso? Com comunhão com Deus. É contar o problema para Deus. Quando eu falo assim, entregar para Deus, é contar o problema. Isso. Né? Mas contar, chegar lá no teu quarto, fica lá e fala, olha, meu pai, está acontecendo isso, o negócio está assim, a situação está dessa maneira, está acontecendo, sabe? E contar. Mas não é para. Deus, desculpa te É, cortar. Mas não é para ficar falando com Deus e se colocando como vítima, né? Coitado não, é de mim, contar. coitado de mim, e chora, coitado de mim. Isso não. Não é assim. Contar é colocar, trazer, entregar, é relatar o fato. Deus quer ouvir a tua necessidade, né? Quer ouvir aquilo que está te trazendo esse desconforto. Isso quando você está sofrendo injustamente, quando você está sendo vítima de alguém, né? Não se fazendo de vítima, é diferente. Né? É, A, a, é uma grande diferença isso, né? exemplifica aí, porque duas formas importantes para a gente ver a história da vítima, né? É. Ah, a, quando você passa por situações difíceis, você sendo um cristão nascido de novo, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse bom ânimo é exatamente isso, não se fazer de vítima ou apresentar a cara de vítima, né? É simplesmente tocar a vida para frente, confiando que Deus vai atuar, está atuando, você está crescendo, né? No teu caminhar com Ele, é isso. É, Agora, quando a questão da outra situação é quando você verdadeiramente está sendo oprimido por situações que não têm nada a ver com a nível espiritual, né? Então, aí sim você pode buscar em Deus, como eu falei, entregar para Deus o problema que está sobre você, a situação que está sobre você. Não que você não deva orar também para sempre. a tua aflição, né, de crescimento. Você pode É, orar. e a palavra vítima me fez eu lembrar agora, você ser vítima de um acidente. Quer dizer, é vítima de um acidente. Alguém te fechou, você capotou, você é vítima do acidente. Sim, Então, você não pode se vitimar, quer dizer, não pode se vitimar, mas você foi vítima, né? E exato. tanto no caso como o outro, se vitimar não, coitado de mim, perdi meu carro, capotei, devia de falar assim, poxa, eu estou vivo, por exemplo, né? Sim, Não a vítima que, porque
Ah, perdi meu carro, perdi meu dinheiro, acabei de tirar o carro, bati, etc. Não, isso é o vitimismo, né? Teve um livramento, porque Pois é, saiu com vida. pois é, Vai saber por que, que ele sofreu esse acidente. exato. Ele devia estar na rua aquela hora fazendo aquilo. É, Nunca se sabe, né? é, é. Agora, todas essas situações, a gente sempre pode e deve correr para Deus, né? Quem crê em Deus verdadeiramente, quem nasceu de novo, né, tem o maior apoio, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Para buscar a Deus, para falar com Ele, para trazer os problemas, né? Para trazer o fardo, colocar aos pés de Jesus, que Ele vai aliviar, e assim por diante. Porque eu entendo assim que Deus, pode ser que a palavra seja muito forte, mas eu acho que não. Eu acho que Deus adora, por isso que fala de ir aos pés de Deus, por isso que fala em ajoelhar. Então, tudo gestos de humildade e entender que Ele é o cara, não tem para ninguém, né? Então, é humildade, é ir aos pés dele, por isso que toda hora tem os pés, né? Aos pés, mas é primeiro uma humildade e ver que ele quer que você vá aos pés dele. Ele adora que você ajoelhe e fale com ele. Então, quando as Sim. pessoas começam a querer resolver da cabeça delas, pronto. Não, Deus está querendo que você chegue nele. E aí você vai resolver com o vizinho? Então, aí que entra o discernimento espiritual, amor. Se você é nascido de novo, o Espírito Santo te dá a direção, te mostra. Agora, você faz da tua cabeça se você quer. Se você se acha, né, o bambambam bam, bam das decisões, É o se né? acha, né? É o É, se acha. É o é. se acha. E aí que entra o ego, né, da pessoa. E aí que entra o inimigo. O inimigo, O ele inimigo adora, adora né? resolver. Por quê? Porque ele foi o primeiro a cair por causa do ego. O primeiro exemplo, né, de queda com o ego foi o Lúcifer, Lúcifer. Ele era e o manso. querubim da guarda ungido que assistia no trono de Deus. Ele era responsável pelos louvores e adoração a Deus. Mas o Ele, ego dele ele foi se achando, né? E o ego dele foi inflando. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Ele foi transformado nesse anjo caído, né? só essa história bem curtida por qualquer ser humano, né? Quem era Lúcifer, como ele caiu, etc. Do dia para a noite deixa de ser egoísta, ou ficar olhando o ego, e passa a ser cristocêntrico, Sim, no lugar de ser egocêntrico, né? Porque exato. qualquer ego é luciferiano. É. O ego é terrível. O ego ele acaba sempre, como aconteceu, o ego super inflamado. Eu sou bom, eu sou melhor aqui da, da região, da praça, né? É totalmente contrário àquilo que Deus fala na palavra, né? Lá em Mateus, acho que é Mateus, Mateus que fala sobre isso. Mateus diz assim, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. É exatamente o contrário. Exato. Então, quem se acha, né, assim perante Deus mesmo, ele vai acabar sendo humilhado, né? E quando você usou aí o ego exaltado, eu entendo que todos nós temos um golinho de ego, não precisa ser o exaltado, porque esse golinho que tem esse pequenininho é o que Deus está querendo depurar e tirar até esse pequenininho. E todos temos Sim, um pouco.
né? É por isso que fala da questão de nós devemos, né, ter uma atitude humilde perante Deus, humilde mesmo, né? Sermos servos perante Deus, né? E a nossa atitude perante Deus reflete na nossa conduta, naquilo que nós somos no plano horizontal, né? Não se achar melhor que ninguém. A Bíblia fala para sermos, né, humildes, né, um perante o outro, achar sempre o outro maior que a gente, maior no sentido assim de tudo, né, de entender, de falar, num nível profissional, né? Ah, então, nós temos que cuidar, né, para que o nosso ego não se levante, né? De repente, a gente começa a, a ter sucesso, muito sucesso em muitas situações, e às vezes a gente acaba falando, eu sou bom, eu sou melhor, né? E aí, lá em Provérbios, né, fala que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda, né? Então, humildade, né? Vamos baixar a bola do nosso ego sempre, né? E eu acho que, para lembrar também desse da humildade, abaixar o ego, eu sempre lembro assim que Deus fala que o conhecimento de uma folha de uma árvore seca que cai, né? De O fio de cabelo. fio de cabelo. Então, quando a gente começa a falar para a gente mesmo, né? Porque para mim isso é uma oração. Fala, poxa, mas Deus falou que uma folha, o cara quer dizer Deus, Trindade, consegue ver um fio de cabelo que cai? Pelo amor de Deus, o cara não dá para comparar, né? O cara é o dono desse mundo, do mundo é dono desse universo. Ele rege tudo, ele sabe de tudo. Então, qualquer sentimento que eu estou tendo aqui, ele está sacando. Sim. E você fica envergonhado de ser egoísta, você fica envergonhado de não se ajoelhar, de não chorar, de não se arrepender. Você fica triste porque você acusou o outro, né? Tudo a ver. Você vê que o ego, ele influencia tudo isso, né, Mauro? O ego influencia, o ego exaltado, né? Autoexaltado, acaba influenciando em muitas coisas, né? A pessoa acaba achando, né? Acaba menosprezando os outros, achando que é melhor, que sabe mais, e muitas vezes até acaba duvidando de Deus, né? Atinge um tal ponto assim de se achar acima das coisas, que começa a duvidar de Deus, das coisas de Deus, acaba convencido até que seu próprio caminho é melhor do que o caminho, né, que está sendo apresentado, que pode levá-lo a Deus, a salvação. Então, são situações, né? Diga-se de passagem, muitos personagens bíblicos fizeram isso, né? Sim. E a Errar. gente vê todo dia isso, né, Mauro? Mesmo no nosso meio, né? A A gente vê gente. na mídia isso acontecendo, né? É, São situações assim. e a gente também, porque Sim, o, o, dá uma vergonha, desgraçado. Eu uso muito a palavra, às vezes, vergonha, porque eu fico me envergonhado de tudo que eu faço, tudo que de certa forma, está sobre a minha capacidade, aspas, de comando por obrigação até de Jesus Cristo. Eu fico envergonhado. Fico envergonhado. A história do papel cair no chão, não pegar. Hoje eu fico envergonhado. Né? sim. Coisinha à toa. Né? Eu fico envergonhado. Imagina outras profissionais que a gente perde o controle ou não controlou adequadamente. Eu fico envergonhado. Mas eu fico envergonhado e quero me envergonhar mesmo para poder me apurar, né? De Sim. melhorar, de superar, para É ter mais o santo. verdade. É o reconhecer, né, as nossas falhas e orar, apresentar a Deus, né, pedir perdão, confessar aquilo que a gente fez de errado, porque o Espírito Santo ele mostra, né? Ele tira a nossa tranquilidade. É, Ele não é que ele tira a tranquilidade,
ele incomoda, né? É, Quando você faz coisa errada. Como ele te incomodou que você ia deixar o papel no chão. é, É um exemplo pequeno, mas é assim, né? porque Uma até... palavra torpe que você fala em É, algum lugar, nossa, pronto, o Espírito Santo já se entristece dentro de você e, sabe, você tem que, na hora, se arrepender, pedir é, perdão e orar para Deus, porque e, senão teu dia fica estragado o resto do dia. exatamente, te incomoda. Você Incomoda. falou aí, tira a tranquilidade, né? E depois você mudou, não é tranquilidade, mas é que as palavras elas têm conotações no plano horizontal e no plano vertical diferente. Sim, Então, no plano horizontal, perde a tranquilidade. Agora, no plano vertical, você entende aquilo como uma dádiva. sim. Porque ele está te incomodando mesmo, ele está te incomodando para você se desenvolver, não é outra É, coisa. se arrepender, Se mudar, sabe, arrepender, crescer, se né? arrepender. Isso é importante. A É, gente exercita isso todo dia tem, né? Em qualquer momento, o dia inteiro, você está ou aqui trabalhando, ou está na obra, ou está no trânsito. É uma é um exercício constante, né? Que você tem é isso para aí, isso, para poder crescer, né? perfeito. Muito É, bom? deu a nossa hora aí, eu Isso. agradeço a você, Adilson, pelo bate-papo aqui falando do nosso Senhor, de Deus, do Espírito Santo. Isso realmente traz para a gente uma alegria muito grande, né? A gente sai daqui alegre, parece que a gente foi numa festa, né? Verdade. Sai feliz da vida, do papo. Espero que quem está online tenha também esteja sentindo a mesma coisa que a gente está sentindo. Isso significa que é o Espírito Santo tocando o teu coração de alguma forma. Não somos nós, mas é o Espírito Santo que espero tocar o vosso coração. E me despedindo aqui, dizer que, por favor, apoiem aí o nosso trabalho da Academia Dynamis, que o princípio dela não é de lucro, o princípio dela é de lucro na vida espiritual, esse sim, né, que pode ter lucro maior do que a gente pleitear ou ter a certeza que tem o reino de Deus e esperar esse dia de que o nosso corpo vai ser glorificado e a gente pode viver uma vida de glória junto com Jesus Cristo. Então, o apoiar a Academia Dynamis é apoiar esse princípio, essa vontade nossa. E só para informar, nós hoje estamos com várias atividades, né? E eu preciso de ajuda dos senhores. Todos os senhores são bem-vindos e é possível todo mundo nos ajudar. O fim maior é esse da vida espiritual. A gente tem 2 vezes por semana, segunda e terça, cursos, né? Que tem essa visão empreendedora mais dentro da vida espiritual. Na quarta-feira, agora nós temos um workshop exatamente do curso. Depois, na quinta-feira, que é hoje, a live, que é essa aqui, às 19 horas. Sexta-feira, a gente dá, por enquanto, está dando um desconto. Todo dia, o Adilson, nosso pastor, tem lá a reflexão matinal, né? É isso? Reflexão Isso. matinal. E o Adilson também ainda não acertou uma frequência, porque, como ele diz, ele precisa da inspiração do coração, mas para fazer os estudos bíblicos, e tudo isso está sendo gravado e colocado no nosso canal YouTube e distribuído aí nas nossas redes sociais, que a gente pede para vocês compartilhar. Porque o que vocês estão compartilhando aqui é o que Cristo pediu para nós, pregar o evangelho, pregar as boas novas. E as boas novas é ter Cristo no coração. É isso. É isso, Adilson? É isso aí. E a minha tecla está até gasta, né? A que eu bato sempre aqui, novo nascimento, Novo né? nascimento. Que é a chave de tudo. É, Chave da vida eterna, chave de salvação, de uma vida plena, nascer de novo em Cristo Jesus. não Amém? existe coisa melhor. Então é isso aí. Então, E uma boa noite. está meio falho as manhãs aí, porque eu estou indo para a obra, né? Mas a gente vai regularizar. E também, de repente, gravar, né?
gravar e pôr as gravações. Eu acho que é o melhor caminho, porque a transmissão online, ainda nós ainda estamos com um público não tão grande, né? Então, gravar e deixar, como está indo para o YouTube está sendo distribuído na rede, nós vamos atingir, né? E, na verdade, quem vai atingir é o Espírito Santo, nós está fazendo só a nossa parte, né? Não, só... É o Espírito Santo que vai dar o que ele quer com esse nosso trabalho, né? É ele que vai fazer, não somos nós, né? Nós somos só um instrumento que ele está usando para poder ter os remanescentes aí para a vida eterna. Não é isso, Adilson? Sim, é isso aí. Então, suas últimas palavras de hoje, Adilson? Não, eu só pedi mesmo aí a bênção de Deus a cada um que aqui ouviu, né? E que a palavra possa frutificar no coração de cada um, né? E dar frutos mesmo, né? É isso aí. Uma boa noite, um bom descanso, Deus abençoe e até amanhã. Isso. Muito obrigado, Adilson. Obrigado a todos que estão online e um beijo no coração de todos. Tchau. Tchau, até mais.